Fala pessoal, Eduardo Vieira aqui falando. Então hoje nós temos nossa primeira aula, que eu vou ensinar vocês tudo sobre a corretora, desde abrir uma conta na IK Option até o conhecimento de todas as funcionalidades da sua plataforma. Esse vídeo ele ficou um pouquinho extenso porque eu tratei do assunto com muita interdisciplinaridade. Então enquanto vocês conhecem a plataforma, vocês aproveitam para conhecer também vários assuntos relacionados ao mercado financeiro no geral e também ao mercado de opções binárias. Por isso essa aula é para você que está começando agora e principalmente para você que já opera no mercado de opções há muito tempo, pois eu tenho certeza que há informações que você já deveria saber, mas eu trago todas elas bem discutidas nesta videoaula. Então tenha uma boa aula e vejo vocês nos próximos vídeos. Então vamos começar a nossa primeira aula e vamos primeiramente abrir uma conta na corretora. Vou passar dois caminhos na verdade, mas que eles te levam a resultados bem diferentes. O primeiro é através do próprio site da corretora. Então a gente digita aqui ikoption.com/pt para que o site já seja apresentado em português, né? E nesta página, pessoal, damos início à abertura da conta, que já vou explicar para vocês. A segunda maneira de abrir essa conta, pessoal, é através de um link de afiliados que está na descrição deste vídeo, tá bom? Que foi criado exclusivamente para finalidade social. Quem está começando do zero agora no mercado financeiro, é importante que você saiba que o seu capital ali, o seu dinheiro, é a sua ferramenta de trabalho, aqui dentro dos gráficos, tá? E que você sempre terá perdas, prejuízos, né? A gente está falando de perdas financeiras. E através dos seus estudos e muita prática ali, aquisição de tempo de tela, do entendimento dos fundamentos do mercado financeiro, que você vai remanejando a sua proporção ali entre perdas e ganhos. Então você consegue chegar a consistência, começar a colher os frutos disso aqui, tá bom? O interessante disso, pessoal, é que a corretora, ela tem esse plano de afiliados onde 40% dessas perdas, dessas nossas perdas em operações, retornam para o afiliado. Então, sem dúvidas, isso é uma estratégia comercial dela, com certeza. E nós resolvemos aproveitar este recurso de uma forma muito mais interessante, tá bom? Então, pessoal, eu e o Fernando aqui, nós estamos convidando apenas aqueles que já estão determinados em abrir uma conta nessa plataforma, para fazer através deste link, para que possamos então destinar estes recursos aí, estes prejuízos a ações de caridade aqui na cidade de Rio Verde, Goiás e na região também, para a compra de cestas básicas, cobertores, remédios, etc. Para que a gente possa então garantir a total transparência nesse projeto, no início de cada mês, a partir de hoje, né, da publicação desse vídeo, nós entraremos lá na plataforma e passaremos ali um relatório de tudo, de todo o balanço, de saques e também a comprovação de todas as doações, tá bom? Então basta vocês nos acompanharem lá no Instagram, Traders Vieira, para acompanhar esse projeto. E tudo que sair desse projeto social, pessoal, será mérito de todos vocês, tá bom? Todas as conquistas, doações, porque o recurso, ele vem de vocês, tá? Ele vem de vocês, de mim e do Fernando também, tá? É um recurso que, na verdade, pessoal, ele já foi perdido em operações e já está fora do nosso país, né? Tá lá numa corretora estrangeira, lá no Chipre. Então é um projeto interessante. E lembrando, pessoal, se você ainda não é trader, mas está pensando em tentar isso aqui, leia muito antes, tá bom? Pratique muito na conta demo antes de começar a fazer depósitos na corretora, porque isso daqui não é fácil, tá, pessoal? Exige muito de si, tá bom? Então, continuando nossa abertura de conta, a gente pode clicar agora em registro. E aqui, pessoal, eu vou digitar o meu nome, tá? Aí vocês digitam o nome de vocês. Aqui meu sobrenome, vou colocar só um, tá? E o e-mail, que eu criei apenas para a gente abrir essa conta aqui. E uma senha. E então eu marco essa opção aqui, tá bom? Eu marco essa opção e depois eu clico em abrir uma conta grátis. É muito simples, tá, pessoal? Ou então eu posso fazer todo esse processo diretamente pela minha conta do Facebook ou do Google. Lembrando, pessoal, que é muito importante não errar nenhuma dessas informações, senão lá na frente você pode ter problemas quando você for sacar os seus lucros das operações. Outra coisa, pessoal, quando eu clicar aqui em abrir conta grátis, eu já serei redirecionado para a plataforma de operações, tá? A plataforma online. E reparem que vai aparecer uma opção para eu baixar o aplicativo da plataforma aqui em cima, tá bom? Então, caso vocês não consigam baixar por aqui, como eu vou mostrar para vocês agora, é só você entrar no site da IK Option e baixar por lá. Então, vamos lá. Olha só, estou sendo redirecionado, cliquei aqui em cima, pessoal, para mim baixar o aplicativo. Olha só, já está baixando, tá bom? Muito simples. Então, em seguida, pessoal, basta eu instalar o aplicativo e fazer o login através dele. Como eu já tenho o aplicativo instalado aqui no meu computador, eu vou fazer apenas o login com a minha nova conta, tá bom? Eu vou abrir aqui o aplicativo.
Fazendo login agora. Olha só, agora temos duas opções. Eu posso iniciar diretamente na conta demonstrativa com 10 mil dólares em dinheiro fictício ou então na conta real, que eu tenho R$0, certo? Vamos na conta demonstrativa. Aqui eu posso fechar essas janelas. E olha só, agora pessoal, para a gente fazer a verificação dessa conta, basta eu voltar lá no site da corretora, tá bom? Vou voltar aqui, né? Agora eu vou fazer o meu login, né pessoal, que eu acabei de fazer a minha conta, então eu tenho aqui meu e-mail. Coloco a minha senha. Aqui dentro, pessoal, vou fechar isso daqui. Então aqui eu já fiz o login, pessoal, então eu clico nessa foto aqui, que não tem foto, né? Que aqui eu tenho então o meu perfil, certo? Então eu clico em verificação. Aqui, pessoal, eu vou verificar primeiramente o meu e-mail, tá? Essa verificação ela tem 3 etapas. Primeiramente o meu e-mail, onde eu vou digitar um código que eu vou receber lá no e-mail. Olha só, estou com o e-mail aberto aqui já, eu recebi um código. Então esse é o meu código de verificação do e-mail, eu digito ele aqui. Beleza. Olha só, e-mail confirmado. Continuar. Então agora eu vou verificar o número de telefone. Então eu vou digitar o meu telefone e vou obter um código. Então pessoal, aqui eu não vou conseguir fazer a verificação porque eu já tenho o meu número de telefone registrado na minha conta, na conta que eu uso para operar. Então vocês vão receber um SMS no celular de vocês, vocês digitam aqui na caixinha que vai abrir e façam a verificação do telefone. Depois vocês vão preencher alguns dados pessoais seus, tá? Como data de nascimento, nome completo, etc. Então você vai ter a sua conta verificada. Muito simples, né? E lembrando, pessoal, sempre coloquem os dados de vocês bem certinhos, não errem nada, tá bom? Para que vocês não tenham problemas com saques. Então, antes de estudarmos a plataforma, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz o depósito na conta real. Então aqui eu já estou no site da corretora, eu tenho o meu perfil aqui, então é só eu clicar aqui, pessoal, e eu tenho a opção de depositar ou então negociar. Negociar é para mim já abrir a plataforma online e começar a negociar, tá bom? Só que a gente já tem a plataforma que a gente baixou, que está aqui, que é melhor para você usar. Depois eu explico o porquê. Então aqui no meu perfil, então eu tenho essa opção depositar, é só clicar aqui. E agora eu deixo uma dica muito importante para vocês, pessoal. O meu primeiro depósito aqui, ele definirá se a minha conta ela será real ou em dólar. Então eu tenho essas duas opções. Então se vocês fizerem o primeiro depósito em real nesta conta, você só poderá depositar em real, tá? A mesma coisa é para o dólar. Então há alguns meses atrás, operar em dólar era uma vantagem muito grande, porque enquanto você fazia lucros ali com as suas operações, você ainda ganhava dinheiro com aquela constante valorização do dólar, porque como a gente lembra, o dólar estava constantemente subindo. Então você estava ganhando dinheiro com operações e ao mesmo tempo você estava valorizando aquele dinheiro com base na valorização do dólar, né? Então hoje, pessoal, a falta de solidez do mercado e por conta da pandemia e vários outros problemas secundários envolvendo política também, tem deixado o dólar muito estável. Então nesse momento eu não vejo nenhuma vantagem em operar em dólar, ainda mais que você vai ter mais trabalho para trocar esse dólar, pagar a taxa de câmbio, etc. Então será mais dor de cabeça. Então nesta página aqui, pessoal, eu tenho alguns valores já pré-definidos que a corretora me fornece. E tenho também uma caixa aqui onde eu posso digitar o valor específico que eu quero depositar. Então, como a minha conta ela é mais antiga, para mim o valor mínimo de depósito é R$20. Para vocês que estão fazendo agora, o valor mínimo ele é de R$60 ou 11 dólares. Olha só, é só eu colocar um valor qualquer aqui, ele já me informa. O valor mínimo para depósito é de R$60. Caso eu prefira dólar, o valor mínimo é de 11 dólares, tá bom? Então vamos deixar em real, tá? Em seguida, pessoal, no lado esquerdo eu escolho a forma de pagamento, tá bom? Então temos via boleto rápido, via boleto, boleto lotérico, Visa, Mastercard, TED, etc. Tá? Algumas carteiras digitais. Quando eu deposito via boleto rápido e boleto, o valor, o saldo, geralmente cai no próximo dia. Quando eu faço o depósito por Visa ou Mastercard internacional, porque aqui só aceita cartões internacionais, o depósito ele cai instantaneamente, tá? Então tem essa vantagem. Só que tem uma desvantagem. Quando você for fazer um saque, vamos supor que você depositou R$100 aqui, você quer fazer um saque, você tem que necessariamente fazer um saque de R$100 primeiro para esse mesmo cartão. Essa é uma das regras da IK Option. E temos outras opções também, como algumas carteiras digitais, como a Neteller, a DVCash e a Squirrel, que também caem instantaneamente. Então depois é só você seguir o pagamento, preencher os seus dados certinhos, gerar o boleto, se foi por boleto, né? Se foi por cartão, você preenche corretamente os dados do cartão e fazer o pagamento. Então pessoal, agora vamos ao que interessa, que é estudar a plataforma. Então qual que é a ideia aqui, pessoal? Primeiramente, nós vamos fazer um tour na plataforma seguindo no sentido horário, tá bom? Para a gente conhecer aí todos os elementos da interface. Primeiramente, pessoal, deixa eu colocar o gráfico em velas aqui, que esses gráficos linhas me dão agonia. Vamos lá.
Primeiramente, vamos falar sobre isso daqui, ó, várias abas, certo? Iniciando por aqui então, pessoal, nós temos essa opção onde podemos configurar a nossa tela para aparecerem vários ativos ao mesmo tempo, tá bom? Por exemplo, eu posso colocar 2 ativos aqui na vertical, eu posso selecionar 2 ativos na horizontal, posso colocar vários ativos aqui, ó, tá? Então, pessoal, eu aconselho vocês a usarem no máximo 2 abas ativas ao mesmo tempo, porque quanto mais ativos disponíveis aqui na sua tela, maior será o seu nível de atenção necessária. E isso, pessoal, certamente vai interferir na qualidade de suas operações. Você vai precisar de mais atenção. Então, eu aconselho vocês a usarem apenas um ativo na sua tela. Pessoal, agora vamos falar de paridades cambiais. E antes de tudo, pessoal, eu quero deixar uma dica muito importante para vocês. Tomem muito cuidado com o que estão ensinando por aí, tá bom? Há poucos dias eu vi um vídeo aí que um aluno gravou de um trader famoso, ensinando a ele, ao seu aluno, que as paridades são algoritmos, que é uma física pura. Pessoal, tomem muito cuidado que vocês estão estudando por aí, tá bom? Então busquem avaliar os seus mentores, principalmente aqueles que são bem pagos, pelo conhecimento que eles te passam antes de vender algo, tá bom? É muito simples. Geralmente nesses cursos que vocês compram, é ofertada uma estratégia milaborante, é uma estratégia milagrosa para ganhar dinheiro, etc. E isso, pessoal, nunca vai funcionar, tá bom? Porque o mercado ele não se mantém favorável em uma estratégia por muito tempo. Então o que tem que ser ensinado a vocês é o fundamento do mercado. E uma das formas que funciona muito bem é através do estudo paralelo entre Forex e opções binárias, tá? Essa é uma das formas. E da mesma forma, pessoal, os probabilísticos se saem muito bem nessa história, porque eles leem essas mudanças na forma de catalogação de padrões, onde eles se remanejam em suas estratégias de gerenciamento também. E aproveitando o momento, né, que estamos falando de probabilística, para aqueles que muito dizem, né, que é impossível operar probabilística e price action numa mesma operação, nos próximos vídeos nós vamos demonstrar como isso pode ser feito, tá bom? Então voltando aqui às paridades, nós temos vários ativos para se operar, olha só. Deixa eu fechar esses ativos aqui. Então nós temos aqui vários ativos disponíveis para operar. Então com isso, pessoal, nós conseguimos encontrar boas oportunidades toda hora. Mas às vezes, eu já adianto a vocês que é interessante deixarmos de operar determinados ativos, por exemplo, quando o mercado que movimenta as negociações daquele ativo está fechado, porque nós teremos então a baixa volatilidade e isso não é interessante para nós aqui nas binárias. O que é interessante para a gente aqui é termos uma boa margem nas oscilações do preço. Então precisamos de volume de negociações, anotem isso daí. Então, pessoal, essas paridades aqui, elas representam uma relação de poder aquisitivo entre as diferentes moedas, tá bom? Ou seja, a força de cada moeda no mercado financeiro. Então eu vou abrir aqui um ativo, o EURUSD, que representa então a valorização e desvalorização do euro e dólar americano, tá bom? Ou seja, a cotação, né, pessoal? A gente está falando de cotação. Deixa eu voltar aqui, deixa eu colocar em velas, vamos lá. Então, pessoal, esta paridade ela nos remete à ideia de proporcionalidade entre poderes aquisitivos, né? Ou seja, o poder aquisitivo do euro e do dólar americano. E de fato é, né? Pois nós temos uma razão aqui, certo? Então, em outras palavras, quantos dólares eu preciso para comprar um euro, certo? Então, essa é a pergunta que a gente faz quando a gente está falando de paridade. E essa informação ela está representada no gráfico aqui na ordenada, no eixo Y do gráfico. E para o euro-dólar está numa razão de 1.12829,5 e fica oscilando constantemente. Ele parou de oscilar porque eu abri o point fix aqui, olha só. Ele oscila constantemente. Ou seja, eu preciso de 1.128.220 dólares para comprar um euro. Muito simples, né? E este número, pessoal, ele tem várias casas decimais porque estamos falando de economia mundial, então isso requer muita precisão. Dependendo do ativo ali, uma variação lá na última casa decimal aqui, isso pode representar milhões injetados ou retirados da economia de países que utilizam aquela moeda. E isso, pessoal, ele é muito afetado, por exemplo, pela taxa de juros. Então, quanto mais atrativo for aquela moeda em termos de juros, mais pesado será o investimento naquela moeda. Com isso, pessoal, eu já dou uma dica a vocês. Anotem isso daí. Fiquem muito atentos às notícias que relacionam mudanças em taxas de juros, tá bom? Vamos falar sobre isso em outro vídeo. Ah, Eduardo, eu preciso conhecer tanta coisa sobre paridade e esses números aí? Com certeza, pessoal. Primeiro, porque ela é utilizada como uma forma de linguagem. Se não, o que eu vou dizer quando, por exemplo, eu estiver numa roda de traders e um deles me perguntar o que eu acho daquela impulsão de alta de 200 pontos, né? Então, pessoal, se você quer tratar isso daqui como uma profissão, você tem que aprender o fundamento dessas coisas. E o segundo motivo de se aprender sobre isso daqui é que se você tem planos de crescer no mercado financeiro, de evoluir, de futuramente operar Forex ou outra modalidade, o que eu acho bastante interessante, aí sim você vai trabalhar mais com estes números aqui, tá bom? Principalmente com as duas últimas casas decimais da cotação, que são chamadas de pips e pontos, tá bom? Já já vamos falar sobre isso. Então, aqui na aba das paridades, pessoal, vamos lá.
Então aqui eu quero explicar algumas coisas para vocês, tá? Algumas informações que estão aqui ao lado de cada uma dessas paridades. A primeira informação aqui, pessoal, é o preço, ou cotação daquele ativo, que é o valor que está aqui no eixo Y, tá bom? No eixo Y do gráfico. A segunda informação aqui, pessoal, vocês podem estar utilizando para avaliar a tendência do ativo por hora. Então, essa informação ela aparece apenas nas opções digitais. Olha só, nas binárias a gente não tem essa informação, certo? Então, se esta corzinha aqui ela está verde, o ativo está em uma tendência de alta. Para quem não sabe o que é uma tendência de alta, temos topos e fundos ascendentes, certo? O preço está subindo, tá? Força otimista, beleza? E quanto maior for este valor, mais forte é a tendência. Já se este valor estiver vermelho, é o contrário, pessoal. A tendência está de baixa. Quem não conhece o que é uma tendência de baixa, temos fundos e topos descendentes, certo? Onde o preço está caindo, tá bom? Ele está caindo no preço, olha só. O preço é aqui no eixo Y, na ordenada. E o preço está caindo. Isso é uma tendência de baixa, tá bom? Então vamos lá. Tem que deixar uma dica para vocês, pessoal. Usem a tendência ao seu favor, tá bom? Anotem essa dica. É muito importante vocês utilizarem a tendência a favor de vocês. Se um ativo ele está com uma tendência forte de alta, eu vou dar preferência aí para as operações de compra, né? Com certeza. Se ele está aí numa tendência de baixa, eu vou dar preferência a operações de venda. A terceira informação aqui, pessoal, é o payout, tá bom? É a relação de risco-retorno que a corretora está te oferecendo naquele momento. Isso daqui muda constantemente, tá, pessoal? Então fiquem de olho. O EURUSD, por exemplo, aqui, está pagando 87% aí do valor da minha entrada. Isso é bom? Dentro das opções binárias é relativamente bom, tá? O mercado de OB de natureza ele é de alto risco. E uma das melhores formas de a gente minimizar estes riscos aí é operar nas paridades que eu te oferece uma relação de risco-retorno mais benéfica. Então, ao lado direito aqui temos 3 botões. O primeiro é para você criar um alerta de preço. Olha só, eu posso criar um alerta de preço aqui. Eu não uso este botão, pessoal, porque torna-se muito mais prático eu sinalizar isto diretamente no gráfico aqui, ó. Bastando eu clicar no sininho, olha só. Quando eu coloco o mouse aqui, o cursor do mouse em cima de um preço, ele me dá aqui a opção de criar um alerta, clicando no sininho, beleza? E eu posso aqui movimentar este alerta de preço, tá? Então, voltando lá, pessoal, o próximo botão, olha só, eu consigo marcar determinado ativo como favorito para que ele apareça aqui sempre no topo dos ativos, olha só. Marquei o SDJPY, ele está aparecendo lá em cima. Se eu desmarco, ele desce de novo, beleza? Eu não uso muito esse botão aqui não. E o último botão aqui, ele é o informativo daquele ativo, tá? Aqui vocês encontram aqui informações, por exemplo, da tendência, se o mercado ele está pessimista ou otimista, né? Tendência de baixa ou de alta. Temos informações econômicas, tá bom? Temos notícias e dicas. É muito interessante vocês darem uma estudada em todos os ativos, tá, pessoal? Tem muita informação interessante aqui. Então, para falarmos mais das paridades, vamos aqui abrir o slide, certo? Temos aqui o GBP USD, tá? Que é a Libra, certo? A Libra como moeda base, olha só, a Libra como moeda base e o dólar americano como moeda cotada, tá? E temos também o seu valor de cotação. Então, retomando aquela ideia da importância de se conhecer o fundamento, reparem nos dois últimos números da cotação, tá? Nesses dois últimos números aqui, ó, o 6 e o 7. O penúltimo número, o número 6, ele é chamado de PIP. O PIP era a menor unidade dentro do mercado Forex. E graças à evolução do mercado financeiro, uma nova unidade de medida ela foi criada, tá? Ela foi incluída aí na cotação, que ela é chamada de pontos, que é representada pelo número 7 aqui em vermelho. Então isso é muito bom para os day traders, né, pessoal? Porque tornou-se aí mais possível realizar operações mais curtas, né, de 10, de 20 pontos, né? Ou seja, nós ganhamos aí maior resolução nos gráficos e como consequência, temos um maior número de oportunidades para estarmos abrindo as nossas operações. Mas uma coisa engraçada, pessoal, em relação a isso, e que eu nunca vi alguém comentar, é que a linha do preço aqui na plataforma da IQ, ela mostra uma casa decimal a mais do que a plataforma do Forex, tá? Então eu vou mostrar para vocês isso daqui no gráfico. Então vamos lá. Vejam só, pessoal, presta atenção aqui. Enquanto os principais ativos eles têm no máximo 5 casas decimais após a vírgula, no preço da cotação aqui, no preço atual, tá, onde ele está oscilando, aqui na IQ nós temos 6 casas decimais. Olha só, 1, 2, 7, 8, 5, 5. Temos 6 números após a vírgula. Beleza? Então isso, pessoal, nos passa uma ideia de que essa plataforma, de alguma forma, ela apresenta uma precisão ou resolução ainda maior em relação ao preço, certo? Isso é bom? Depende para quem, né? Para a corretora talvez, mas um fato, pessoal, é que aqui nas opções binárias, muitas operações elas são extremamente curtas, tá? E envolvem momentos de baixa volatilidade. Então, uma das minhas teorias para o uso desta sexta casa decimal aqui é que a plataforma ela busca reduzir o número de operações empatadas, para que ela possa ter aí uma maior rentabilidade, liquidez a cada tempo de expiração, beleza? Então vamos lá, eu vou passar isso na prática, tá? Eu vou colocar o gráfico em 5 segundos aqui.
para que a gente possa ter uma maior resolução aqui na observação do preço. Tá? Então, olha só, eu vou abrir várias operações de venda, vocês vão reparar isso, tá? E vocês vão ver que com a sexta casa decimal a mais, nós vamos ter uma maior resolução do preço, tá bom? Então, vamos lá. Pronto, aqui eu já consegui. O que eu quero mostrar para vocês aqui, pessoal? Temos os preços registrados, certo? Temos os preços de venda aqui registrados. Então, temos 5 casas decimais aqui no registro do preço, tá? Está certinho. Isso daqui é Forex, tá, pessoal? É o mesmo gráfico do Forex. No entanto, uma taxa está abaixo da outra. Mesmo essas duas aqui, ó, tendo o mesmo preço, tá bom? Com 5 casas decimais. 1.12776, beleza? Temos uma mais abaixo aqui, mas desconsidere ela. Preste atenção nessas duas taxas aqui. Elas são idênticas. Isso é mercado Forex, beleza? Mas, de alguma forma, aqui na Equioption, nós temos elas diferentes, uma em cima da outra. E isso só é possível graças à sexta casa decimal incluída pela Equioption. Será que é incluída pela Equioption mesmo? Então surge a seguinte pergunta: como isso impacta nas minhas operações? E eu digo a vocês, pessoal, que se o tempo de expiração acabar quando a cotação estiver entre estas duas operações aqui, deixa eu colocar uma linha aqui. Olha só, se o preço fechar aqui, ó, eu tenho uma operação de venda aqui em cima e uma operação de venda aqui embaixo, certo? Então, o que vai acontecer a partir deste momento? Quando se o preço fechar aqui, então eu terei vitória nas operações de cima, certo? Que é essa daqui, e derrota na operação de baixo. Então, agora fica a seguinte dúvida: será que esta sexta casa decimal ela é confiável? Pessoal, este assunto é muito extenso e eu vou passar a minha teoria sobre isso, bem completinha para vocês, em um outro vídeo, tá bom? Estou falando isso daqui, pessoal, para me dar uma dica para vocês. Então, a dica que eu dou a vocês, pessoal, principalmente aos iniciantes que estão começando agora, é que busquem formas de fugir disso, tá? Da interferência desta sexta casa decimal. E uma delas é realizar operações com um tempo de expiração maior, como M5, M15, tá? Que é de 5 minutos e de 15 minutos. Principalmente se vocês estiverem trabalhando em um gráfico com baixa volatilidade, que é fácil de identificar isso quando as velas estão bem pequenas, tá bom? Porque assim, pessoal, nós temos mais tempo para o preço se distanciar, né, da nossa taxa aqui e não ser influenciado por esta sexta casa decimal a mais, tá? E já vamos falar sobre time frames, beleza? Então vamos lá. E sobre essa sexta casa decimal, pessoal, nós estamos falando isso numa perspectiva técnica, tá? A ideia aqui é aprofundarmos no fundamento. Então, se vocês têm alguma informação sobre isso, sobre essa sexta casa decimal a mais, deixem aqui nos comentários, porque eu gostaria muito de discutir isso com vocês, tá? Quem sabe nós não reformulamos a minha teoria sobre isso antes de eu publicar aquele vídeo que eu vou explicar sobre isso. Então, vamos lá. Vamos voltar para o slide. Vamos falar mais um pouquinho sobre as paridades. Então aqui, pessoal, nós temos uma outra paridade, que é o USD, que é o dólar americano, e o JPY, que é o iene japonês. O dólar como moeda base e o iene como moeda cotada, e o valor da sua cotação. E reparem, pessoal, que a cotação aqui ela tem apenas 3 casas decimais após a vírgula. E da mesma forma, pessoal, o penúltimo número é o PIP, tá? E o último são os pontos. Essa diferença ocorre pela grande discrepância entre o poder financeiro das moedas, tá? Eu digo essa diferença aqui no número de casas decimais após a vírgula, tá bom? E aqui nesta cotação, nós precisamos de 107,193 ienes para comprar $1 americano. Se tivéssemos aqui 5 casas decimais após a vírgula, como nas demais paridades, os gráficos com JPY seriam extremamente voláteis, né? Com os candles muito esticados, né? Então teremos aí, por exemplo, aqui deixa eu desenhar para vocês verem como é que ficaria. Teremos aí super candles, né? Como se todo o gráfico fosse construído por velas de notícia. Pensa que maravilha seria operar em gráficos assim, né? Então, continuando, vamos voltar para a plataforma. Deixa eu colocar aqui em 1 minuto de novo. E olha só, o que mais precisamos saber sobre paridades? Vamos falar sobre a diferença entre as opções binárias e digitais, né? Nós operamos essas duas, tá bom? As demais estão relacionadas com Forex, ações, criptomoedas, commodities, fundos. Então, a gente não opera os demais. A primeira coisa que eu quero falar para vocês, pessoal, é em relação ao payout. É comum encontrarmos valores de payout diferentes para uma mesma paridade, apenas alternando entre binárias e digitais. Por exemplo, o EURUSD aqui nas digitais está pagando 87%. Vamos ver nas binárias, 75% para operações acima de M1,
e acima de 5 minutos, 78%. Tá? Então, apenas alternando aqui entre binários digitais, a gente tem aí uma mudança no payout. E claro, pessoal, nós damos preferência à opção que está pagando mais, porque estamos aqui para ganhar dinheiro. Precisamos de uma melhor relação risco-retorno para que a gente possa, então, bater nossa meta e sair do mercado. Se essa diferença entre as paridades ela for pequena, aí eu não preciso considerar o payout na minha escolha, tá? Na minha escolha entre opções digitais e binárias. Então, eu posso selecionar a opção com base em outros parâmetros que eu vou passar para vocês. Então, eu vou abrir aqui o EURUSD na binária também. Se eu estou na opção binária, olha só, eu abri o EURUSD binária, beleza? Eu tenho o EURUSD na digital também. Então, se eu estou na opção binária, pessoal, e abro uma operação de venda ou compra, olha só, vou abrir uma operação. Pessoal, eu estou numa conta demonstrativa, não estou analisando, eu estou abrindo uma operação só para que vocês entendam a mecânica, tá, da plataforma. Então, se essa operação aqui ela é fechada no mesmo preço aqui de venda, né, ou de compra, minha operação ela é empatada. Isso se eu estiver na binária. Ela é empatada e eu não tenho nem lucro nem prejuízo, tá? Eu saio no 0 a 0. Mas se isso acontecer na opção digital aqui, ó, agora eu fui para o EURUSD digital. Se acontecer na digital, eu perco a operação e eu perco 100% do valor da entrada. Então essa é uma das vantagens de se operar aqui nas opções binárias. Uma outra vantagem das binárias é que eu consigo configurar o tempo de expiração aqui em cima a cada 1 minuto, tá bom? Isso é muito vantajoso para quem gosta de operar para a próxima vela. Já nas opções digitais, pessoal, eu consigo configurar o tempo de expiração de 3 formas diferentes, para o final de M1, para o final de M5 e para o final de M15. Já vamos falar sobre isso daqui. Além disso, pessoal, as digitais, as opções digitais, me permitem um maior retorno financeiro quando eu abro uma operação e por algum motivo eu desejo fechar essa operação antes de acabar o tempo de expiração. Anotem isso daí, pessoal, isso é muito importante. Então é importante que você acompanhe a sua operação depois de aberta, né? Porque você pode identificar um sinal de que o preço ele não vai respeitar a sua análise. Então com o tempo vocês vão entender que em certos momentos pode ser mais vantajoso vender a operação e já garantir ali um lucrinho ou um prejuízo menor, tá bom? As binárias aqui, pessoal, elas também te permitem vender a operação, mas em um dado momento a plataforma ela bloqueia a possibilidade de venda, tá? Então, se eu não me engano, quando estiver faltando uns 15 segundos para fechar a operação, isso acontece, você não consegue mais vender a operação. Vamos lá, vamos dar um exemplo. Eu vou abrir uma operação aqui na digital, olha só, e na binária também. Beleza, vamos acompanhar as duas. Pessoal, quando a contagem regressiva ela fica vermelho, eu não posso mais abrir nenhuma operação nesse tempo de expiração, tá bom? Então, o que está acontecendo aqui? Nas digitais, pessoal, vocês reparem que eu tenho a opção de vender até o último segundo aqui. Já nas binárias, olha só, nas binárias eu já não tenho mais essa opção. Abaixo de 15 segundos, eu não consigo mais vender a operação, beleza? Além disso, pessoal, a venda da operação aqui nas binárias, ela leva quase todo o valor da minha entrada, tá? Mesmo se eu estiver ganhando ela, isso acontece. Então, venda antecipada nas binárias não é muito vantajoso, tá? Se você tem aí um perfil que gosta de vender a operação quando ela está com risco alto, eu aconselho vocês a operarem aqui nas opções digitais. Particularmente, eu prefiro operar em digitais, porque meu operacional ele se encaixa bem nesses 3 tempos de expiração aqui, tá? E algumas vezes eu prefiro vender a operação também, porque ela pode estar formando ali uma nanoestrutura que indica um rompimento. Em relação a essa nanoestrutura, já vou passar para vocês. Então, continuando aqui no sentido horário, o que nós temos? Continuando, a gente pode falar deste camarada aqui, que é o horário de compra. Que na verdade, pessoal, é uma contagem regressiva do tempo que resta para você poder abrir uma operação com base no time frame aqui, no time frame que você selecionou. E reparem que se eu aumento aqui o tempo de expiração, o horário de compra também aumenta, tá bom? Pessoal, e uma dica muito importante, treinem os olhos de vocês, deixa eu pegar aqui um point fix. Treinem os olhos de vocês para relacionar as informações de tempo presente nesses 4 pontos aqui, ó. Horário de compra, tempo de expiração ou momento de fechamento da operação, né? O horário atual e o time frame. Eu não digo para vocês usarem essas 4 informações de uma só vez, mas sim para que vocês possam explorar ao máximo as informações de tempo presente nestes 4 pontos, beleza? E agora, pessoal, que nós já estudamos o eixo, o Y, né, que é a ordenada, deixa eu desenhar aqui para vocês. Já estudamos, então, o eixo Y, que é a cotação da moeda. Nós vamos estudar o eixo X, que é o tempo.
pessoal, prestem atenção nisso. Dominem o fator tempo aqui nos gráficos, tá bom? Porque isso pode melhorar e muito o operacional de vocês. Porque as nossas operações aqui, elas só serão bem sucedidas se tivermos uma boa análise sobre a relação de cotação, né? Que estamos falando agora de eixo Y, da ordenada. E também o tempo de expiração das operações, tá bom? Que é o eixo X, na abscissa. Então, beleza. Então, vamos lá. Pessoal, vamos seguir no sentido horário, tá? E falar mais sobre tempo de expiração, esse camarada aqui, ó. Então, pessoal, se a paridade ela for digital, como eu estou aqui no EURUSD digital, vocês já sabem que eu terei 3 possibilidades para selecionar o tempo que a minha operação vai se encerrar. Então, eu posso escolher para o final de M1, que é de 1 minuto, de M5, que são 5 minutos, e de M15, que é uma vela de 15 minutos, tá? Para o final da vela de 15 minutos. Para o final da vela de 1 minuto, para o final da vela de 5 minutos e para o final da vela de 15 minutos. Eduardo, qual é o melhor tempo de expiração para se operar? Essa pergunta eu não posso responder porque isso é muito relativo e vai depender do seu operacional, do seu emocional e de vários outros fatores. Pode ser que você se adapte melhor em operações com tempo de expiração curto, como de M1, né? Que é o primeiro aqui. Talvez por efeito da sua ansiedade ou simplesmente pelo gosto de operações mais rápidas, ou porque você não tem tempo, você tem que trabalhar em outra empresa, né? Então você tem que fazer operações mais rápidas, ou você gosta de fazer operações mais rápidas. Mas se isso for muito frenético para você, muito hard, né? Como o pessoal fala aí, é muito difícil operar M1, talvez você se encaixe melhor em operações mais longas, como para o final das velas de M5 e para o final das velas de M15. Ou então, se você é um trader relativamente experiente, você sabe que há os melhores momentos para se operar nos diferentes tempos de expiração. Tá bom? Eu opero M1, M5, M15, beleza? E como eu faço para saber isso? Qual o melhor tempo? Se é melhor operar M1, M5, M15? Pessoal, é com muito estudo, é com tempo, tá? Tempo de tela. Então cancela a Netflix e assiste os gráficos o dia todo. Isso se chama aquisição de tempo de tela e nós nunca encontraremos isso em nenhum treinamento, seja ele pago ou gratuito. Cabe a nós construirmos essa etapa do processo de aprendizagem. Em algumas operações eu uso filtros, confirmações com estes 3 time frames, tá bom? Simultaneamente. Se eu tenho confirmação nos 3 time frames e elas são boas, eu uso a compensação e invisto mais na operação, tá? Essa é uma das estratégias do meu operacional. Então este raciocínio, pessoal, ele foi para as opções digitais, beleza? Já se a paridade ela for binária, eu já consigo aumentar o tempo de expiração a cada 1 minuto. Na fileira da esquerda, eu tenho um acréscimo a cada 1 minuto, sendo que na última opção aqui, nós escolhemos a expiração para daqui a 5 minutos, tá? Não é para o final da vela de 5 minutos, de M5. É para daqui 5 minutos, como se você contasse um cronômetro daqui 5 minutos. Já na fileira da direita, eu tenho um acréscimo a cada 15 minutos. E vejam que o payout já muda, certo? Então, tomem cuidado, pessoal. Sempre reparem no valor do payout, pessoal. Então, o que eu já posso concluir aqui para vocês é que a escolha do tempo de expiração, ela precisa ser feita com sabedoria, tá? Então, eu acredito que muitos já entenderam isso. Porque, retomando, pessoal, como vocês já viram, os gráficos, eles são formados por 2 dimensões, eixo Y e eixo X. Deixa eu até desenhar aqui, eixo Y e eixo X. Beleza? Para o Forex, isso é fantástico, pessoal, pois lá nós não precisamos escolher tempo de expiração. Lá é fantástico. Só precisamos escolher se vamos comprar ou vender com base na nossa análise. Seja a análise gráfica, seja ela fundamentalista, tá? A gente não tem que prestar muita atenção no tempo lá no Forex. Já que nas opções binárias isso complica e muito, porque além de dominarmos os fatores que influenciam no eixo Y dos gráficos, que é a cotação, temos também que dominar o fator tempo aqui no eixo X. E isso é visto como loucura para muitos traders do Forex, tá? Mas não é loucura não, pessoal. Isso só exige mais de você como um processador de dados. Ou seja, treinem os olhos de vocês com o fator tempo também. Então, seguindo aqui no sentido horário, pessoal, o que nós temos? Então, seguindo aqui, pessoal, nós podemos falar agora do valor de entrada, que é a quantia que você vai investir naquela operação. Então, aqui você pode mudar este valor apenas digitando, certo? Ou clicando aqui no botão mais ou menos, né? Que ele vai aumentando e diminuindo 1 a 1. E dentro da janela aqui, pessoal, temos alguns valores pré-definidos. E este último aqui, pessoal, ele corresponde ao saldo total que você tem na plataforma, tá? Então, como eu estou na conta demonstrativa aqui, que a gente acabou de criar, essa conta não é minha, o último valor lá corresponde ao saldo total da minha conta demonstrativa. E para que essa opção, pessoal? Para caso você queira entrar com a banca toda numa operação, algo que eu não aconselho, tá? Eu não aconselho vocês a fazerem isso, porque seguir o gerenciamento é uma prática fundamental para quem quer ter consistência no mercado, tá? Isso aqui não pode ser tratado como jogo. E são raros, pessoal, raros casos que eu entro com a banca toda numa operação só, tá bom? E eu faço isso, pessoal, apenas porque eu já conheço algumas oportunidades que valem o risco.
E para que eu possa me proteger disso, eu deixo na corretora apenas o meu stop diário, ou seja, o valor que eu me permito perder naquele dia. Muitos chamam isso de meta de perda, meta de loss, mas isso não é uma meta, pessoal, isso é um limite. Limite de perda, limite de loss. A partir do momento que você chama isso de meta, sua mente ela já começa a trabalhar, começa a buscar formas de alcançá-la. Tá? Então não chama isso de meta. Quando falamos de perda, falamos de limite de perda. Nós vamos falar muito disso lá na parte de gerenciamento e psicológico. Então vamos lá, seguindo pessoal, nós temos aqui o valor de payout, né? Que representa o seu lucro em percentagem caso você acerte a operação. E com base no valor da sua entrada que você escolheu aqui, o valor do seu lucro já é informado abaixo do valor do payout. E agora eu deixo uma dica muito importante para vocês, pessoal. Fiquem bem atentos aos dados de toda a plataforma, constantemente, tá? Porque constantemente os valores de payout ficam oscilando, tá? Se estamos operando num ativo que está pagando 98% aqui, ó, e o payout cai para 60%, eu não vou continuar operando naquele ativo. E o motivo disso é porque quando o payout cai quase que 50%, para que eu possa bater a minha meta do dia, eu precisarei acertar quase o dobro de operações. Tá? Isso é uma aproximação que eu estou fazendo aqui para vocês. Considerando que eu não vou errar nenhuma operação durante a sessão, considerando que não vai haver mais oscilação de payout, tá bom? Então preste atenção sempre no valor do payout, das paridades que vocês estão trabalhando. Então, pessoal, façam os cálculos para que vocês verem como isso aqui é interessante. Então, nós estamos trabalhando com um sistema matemático, né? Totalmente matemático, então temos que pensar matematicamente também. Tá? Então, vamos continuar aqui, pessoal, e vamos falar agora destes dois botões, tá bom? Esses dois botões aqui, que são utilizados para abrir as operações. O verde, pessoal, rotulado como acima, é utilizado para executar operações de compra. Então eu vou utilizar este botão quando a minha análise ela me mostra que o mercado ele será otimista, que ele vai subir, que o preço vai subir. E claro, dentro do tempo de expiração que eu selecionei, tá? Dentro do tempo de expiração aqui. Já o botão vermelho, rotulado como abaixo, ele é utilizado para executar operações de venda. E eu vou utilizar este botão quando a minha análise me mostra que o mercado será pessimista, que o preço vai cair dentro do tempo de expiração selecionado. Eduardo, é possível descobrir isso tudo só analisando os gráficos? Com certeza. A parte técnica disso aqui ela é muito fácil. O que nos atrasa aqui dentro da nossa evolução como trader, o que dificulta o nosso processo de aprendizagem são as nossas emoções. Para quem está ouvindo isso pela primeira vez, chega a ser engraçado, mas é a dura realidade. Quais emoções, Eduardo? Quais emoções que interferem aqui no nosso aprendizado? Todas as emoções, de todo o tipo, todas elas nos prejudicam aqui. A nossa ganância nos faz sair do gerenciamento, o medo de perder uma operação distorce a nossa análise. Para vocês terem uma noção, até mesmo a gula nos atrapalha aqui. Pessoal, os gulosos que se cuidem. Em um outro vídeo nós vamos falar mais sobre isso. Inclusive, se tiver algum psicólogo aí de plantão que queira fazer uma live para discutir sobre esses assuntos, é só chamar a gente. Então, pessoal, o mais difícil disso tudo é identificar as falhas psicológicas e corrigi-las. Sem dúvidas, para algumas pessoas é preciso até chegar aí ao amadurecimento de determinados aspectos da sua vida, para só depois você conseguir ser um trader consistente e lucrativo. Sem dúvidas. Então, continuando, pessoal. A gente pode falar desta região aqui, ó, onde temos aqui várias informações e possibilidades de configurações também. Então, iniciando, olha só, iniciando aqui neste sininho, clicando nele eu consigo ativar e desativar os efeitos sonoros da plataforma, tá bom? Temos também informações de data, de hora e fuso horário. E neste botão aqui nós conseguimos então maximizar toda a plataforma, tá? Então é só vocês fazerem um teste aí. Olha só o que eu consigo fazer aqui. A gente consegue maximizar toda a plataforma e tampar aqui a barra de tarefas. E neste botão aqui, pessoal, olha só, neste botão aqui nós temos então acesso às configurações da plataforma. Então vamos entrar aqui, deixa eu fechar o point fix. Vamos entrar aqui. Bom, começando aqui pela aba aparência, confiram, pessoal, se o fuso horário de vocês está como UTC3, São Paulo, Montevidéu. É muito importante que vocês configurem este fuso horário como São Paulo, Montevidéu, principalmente se você for utilizar este horário aqui nas suas operações, nas suas tomadas de decisão. Em seguida, você seleciona o idioma que você quer, eu deixo em português, que é a língua mais fluida, né? Temos aqui as configurações de temas, então eu consigo colocar o fundo cinza, olha só, um fundo cinza com o mapa mundi no fundo. Temos aqui um fundo escuro e também um fundo todo preto. Por último, um fundo branco, tá? Isso é questão de gosto, tá, pessoal?
Em seguida, temos a escala UI, ou seja, a escala dos elementos de interface da plataforma. Daí vocês vejam aí qual vocês preferem, tá? Eu deixo em 100, que é uma média que fica bom para mim. Neste botão aqui, pessoal, podemos personalizar nosso menu rápido, que é este menuzinho que fica aqui à esquerda da plataforma. Pessoal, eu deixo selecionado apenas os botões que são úteis para mim, que são histórico de trading, que já está selecionado, chats e suporte, melhores negócios e alertas, tá? Marquei o alertas aqui que estava desmarcado. Como eu abri essa conta aqui agora, pessoal, olha só, data de registro 7 de julho de 2020. Eu criei essa conta agora só para a gente fazer esse vídeo, tá bom? Então tudo aqui está diferente do que eu uso. Então eu estou reconfigurando com vocês. E eu deixo apenas estas opções marcadas, pessoal, porque eu reconheço que elas me ajudam em determinados momentos. E por isso eu vou explicar para vocês mais à frente. Vou explicar cada uma delas. Os demais eu deixo desmarcado, mas eles podem ser encontrados aqui no botão mais, tá bom? Todos eles estão disponíveis aqui. Então, voltando lá, na sequência temos aqui posições abertas no gráfico. Então, quando eu deixo essa primeira opção marcada e abro uma operação, aparece uma linha exatamente no preço de compra ou venda, tá? Da minha operação. E isso é muito interessante para que eu possa acompanhar a minha operação, independente se eu estou numa região de preço atual ou se eu estou lá no passado do gráfico. Então, independente de qual região do gráfico eu esteja, eu consigo acompanhar se a minha operação está sendo vitoriosa ou não. Vou mostrar para vocês aqui no gráfico. Ó, vou abrir uma operação qualquer aqui. Opa, acabou o tempo. Vou abrir uma operação qualquer aqui, sem análise, é claro. E olhem só, no preço de venda, temos aqui uma linha de fora a fora em todo o gráfico. Olha só. Então, independente se eu estou aqui no preço atual, ou se eu estou lá no passado do gráfico, eu consigo acompanhar se a minha operação está sendo vitoriosa. A linha amarela é a linha do preço, né? E a linha vermelha é a linha do preço de venda, certo? A minha operação. Então, até agora está sendo vitoriosa, né? Beleza? Se eu volto lá, pessoal, olha só. Deixa eu colocar aqui no preço atual, para a gente ver melhor um pouco. Se eu volto lá e desmarco essa opção, a linha some, tá vendo? Eu não tenho mais aquela linha vermelha de fora a fora. Então, aqui no passado, eu não consigo avaliar se a minha operação está sendo vitoriosa, beleza? Essa linha laranja aqui é a linha do preço atual, que ela está oscilando, certo? Então é basicamente isso. Eu deixo ela marcada, porque assim eu tenho mais informações no gráfico, informações importantes, né? Já essa segunda opção aqui, pessoal, ela serve apenas para as paridades binárias, tá? Ela não vai influenciar nas paridades digitais. Então, se essa opção ela estiver marcada, o valor da minha entrada ela ficará aparecendo naquela linha que acabamos de falar, aquela linha vermelha, se foi uma operação de venda, né? Então vamos lá para mostrar para vocês. Olha só, vou abrir aqui uma operação de venda. Ó, estou numa opção binária. E o valor da entrada, ela ficou aqui, ó, 100 dólares. Se eu vou lá e desmarco essa opção, ela só aparece se eu coloco o cursor em cima, beleza? Então, vamos lá. Eu gosto de deixar ela marcada. Já as digitais, pessoal, obrigatoriamente elas vão apresentar a percentagem que você vai receber ou perder caso você venda a operação, tá bom? Vou demonstrar aqui para vocês. Estou na paridade digital e vou abrir uma operação. Olha só, entrei com uma venda, apareceu o valor dela e ela já vai aparecer aqui na sequência a percentagem. Se eu vender agora, eu perco 8% ou perco 8,98 dólares, certo? Então, essa é a diferença entre binário e digital. Então, essa opção só tem efeito nas binárias. Então, continuando, essas três opções aqui, pessoal, vocês podem deixar elas todas desmarcadas, tá? Porque elas são elementos gráficos que só atrapalham, tá? Como melhores negócios ali de outros traders naquele momento, etc. Então, continuando aqui, temos linha do preço. Deixem marcada esta opção para que a movimentação do preço, pessoal, ela seja acompanhada também por uma linha horizontal, que é aquela linha laranjada que eu mostrei para vocês, aquela linha de cor alaranjada. Então isso é muito bom para vocês treinarem os olhos de vocês na identificação de suporte e resistência sem uso de linhas gráficas, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui. Olha só. Então temos aqui a linha do preço. Esta linha aqui é desta linha que estamos falando, tá? A linha do preço atual. Então temos aqui uma linha de cor alaranjada. Se eu for lá, pessoal, e desmarcar ela desaparece, tá? Então não tenho mais a linha aqui no passado. Então eu vou voltar lá e marcar ela para mostrar alguma coisa para vocês. A linha que a gente está falando, pessoal, é desta linha aqui, ó, a linha do preço atual, tá bom? Essa linha de cor alaranjada. Então é interessante que vocês tenham a visão desta linha, pessoal, porque às vezes você está no momento de alta volatilidade do gráfico e você acha propício realizar uma operação. Então você não vai vir aqui pegar uma linha horizontal e fazer um traçamento, para você ter uma referência. No olho você já consegue saber se aquele pico de vela já está numa região de pavio, por exemplo. Então isso é muito bom para vocês treinarem os olhos de vocês em abrirem operações sem usarem linhas, tá bom? Com o tempo vocês vão aprender a usar cada vez menos essas linhas aqui. Então se eu volto lá
e desmarco essa linha, eu não tenho mais informação do preço atual no passado. Se eu volto lá e marco ela, agora eu tenho a informação do preço atual lá no passado. Beleza? Muito simples, né? Então deixem ela marcada. Já aqui em configurações de ativos no gráfico, deixe a primeira opção marcada, tá, pessoal? Para os alertas de preço ficarem visíveis no gráfico, tá bom? Vamos lá, deixa eu demonstrar para vocês. Já tenho aqui um alerta de preço e crio mais um, tá? Particularmente, eu gosto de ver esses alertas de preço. Então, o que eu posso fazer, pessoal? Deixar essa opção marcada. Se eu desmarco ela, os meus alertas somem. Eu posso criar um outro alerta aqui, só que, ó, ele não aparece para mim. Isso para mim é ruim, tá? Eu não gosto disso. Eu gosto de ver todos eles ali no gráfico. Então deixem essa opção marcada. Na próxima opção aqui, em saldo exibido no topo, a primeira opção ela te permite mostrar o seu saldo total após abrir uma operação. Tá bom? Então vamos lá. Vou abrir uma operação qualquer aqui. E eu tenho agora a informação de saldo total aqui embaixo, que é o capital da minha banca, mais o capital que está investido em operações. Beleza? Então eu deixo ela marcada, tá? Vocês podem deixar marcada ou não, tá bom? Vou vender essa operação aqui para não fazer barulho depois. Então vamos lá. Essa segunda opção aqui, pessoal, ocultar o saldo da conta, ela me permite esconder o meu saldo, tá bom? Então alguns asteriscos são colocados no lugar do saldo. Então isso é para caso você queira aí esconder o valor de um saldo seu quando você está operando ou fazendo algum vídeo ou tem alguma visita na sua casa, etc. Tá bom? Então aqui em configurações avançadas, temos aqui uma das partes mais importantes das configurações, pessoal. A primeira opção, ela suaviza os elementos da interface da plataforma. Se tiver selecionado essa opção, os elementos do gráfico aqui, eles trabalharão de uma forma muito mais suave, tá? Então nesse momento eu já deixo aqui uma dica para vocês. Se o seu computador ele não é muito bom em termos de configuração, talvez seja interessante deixar essa opção desmarcada, porque a suavização destes elementos da interface, ela exige mais do computador, tá? Isso pode retardar um pouco aí o aplicativo e ainda influenciar nas suas operações. Já a segunda opção, também bastante importante, ela é responsável por reduzir o FPS para 30, né? Se ela estiver marcada, ela vai reduzir os quadros por segundo para 30. Aconselho vocês a deixar essa opção marcada, tá? Eu deixo ela sempre marcada. Dessa forma, a plataforma ela vai exigir menos da placa de vídeo. E então você vai ter uma interação mais rápida com a plataforma. Pessoal, daqui para frente vamos focar nos pontos mais importantes, tá bom? Então vamos aqui na aba negociação e reparem lá no final, nesta opção outro. Então essa opção ela é muito importante para quem costuma abrir ordens seguidas no mesmo ativo. Seja aí para usar martingale, seja para proteger uma operação que está sendo mal sucedida, tá? Então, para vocês que fazem uso aí desse recurso de abrir uma operação no tempo de expiração seguinte ali para o uso de martingale, por exemplo, e não conhece essa opção, vamos para o gráfico que eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. Se aquela opção ela está marcada, então deixamos a opção marcada, deixa eu ver, não. Vou deixar ela marcada para me dar um exemplo aqui para vocês. Se aquela opção está marcada e você está com uma operação aberta, como eu acabei de abrir agora, quando você avança no tempo de expiração aqui, o ativo imediatamente te libera para fazer outra operação. Olha só, minha operação sumiu, tá? Mas é claro, pessoal, a próxima operação ela vai para um novo tempo de expiração, beleza? Mas e agora? E se eu quiser ver a minha operação antiga, aquela que eu abri primeiramente, que ainda está aberta? Daí basta vir aqui em portfólio total e clicar nela. Então eu abro uma nova aba junto com a minha operação que já foi aberta. Mas se aquela opção estiver desmarcada, pessoal, o que acontece? Olha só, vou lá, desmarco essa opção, outro, né, aqui em negociações e volto para o gráfico. Vou abrir uma operação, olha só, abri uma operação. Vamos supor que agora eu queira aplicar um martingale ou fazer uma proteção para um novo tempo de expiração. E eu clico aqui em mais. O que vai acontecer? Reparem que vai abrir uma nova aba aqui em cima, tá bom? Olha só, abri uma nova aba do EURUSD. E eu posso fazer a nova operação aqui. E a minha operação antiga, ela continua aqui aberta, certo? Então eu vou voltar aqui para o time frame de 1 minuto. E dependendo de alguns fatores, pessoal, essa última opção que eu passei para vocês, com a abertura de uma nova aba, ela pode ser não tão vantajosa, tá? Porque isso depende da sua conexão, depende do seu computador. Então esta abertura de uma nova aba, ela pode demorar um pouco, você pode perder o melhor momento daquele gatilho de entrada, tá bom? Então o interessante é o quê? É a gente deixar essa opção marcada, certo? Para quando eu abro uma operação e eu queira abrir uma nova operação, ela já me libera na hora. Então a velocidade de tomada de decisão aqui é maior, tá? Eu deixo essa opção marcada, pessoal, para que eu possa ter agilidade operacional, beleza? Eu acho que é melhor a gente favorecer o operacional do que a minha curiosidade sobre aquela operação que já foi aberta, né? Mas detalhes, eu só faço isso, pessoal, quando é uma região que me permite fazer uma proteção e um outro tempo de expiração.
Eu não costumo usar martingale, tá? Porque essa estratégia ela tem um potencial muito grande de te estopar ali naquela sequência de operações. O Gale ele é ótimo, mas temos que saber usar ele. Eu uso só quando o erro da primeira operação confirma ainda mais o gatilho da segunda entrada, tá? E geralmente, comumente, sempre dá boa para mim. Então a gente vai falar sobre isso nos próximos vídeos, tá? Lá na parte de gerenciamento. Mas é claro, pessoal, que depois que eu abro uma nova operação, eu volto aqui em portfólio total, tá? E abro todas as operações que estão abertas aqui, que estão em andamento para que eu possa acompanhá-las. Por quê? Porque pode ser que seja propício vender uma delas, tá bom? Como eu já falei para vocês. Então voltando lá em configurações, deixa eu vender todas essas operações aqui para não fazer barulho. Já está fechada. Caramba, só tem loss, hein, cara? Eu não estou analisando, pessoal. Vocês estão vendo que eu não estou analisando. Eu só abro uma operação. Então, voltando em configurações, na aba atalhos do teclado, eu não tenho muito o que falar aqui, pessoal, porque tudo é muito intuitivo, tá? Basta vocês darem uma olhadinha nesses atalhos para aprendê-los. Eu constantemente uso, pessoal, esses atalhos de transição de paridades, tá? Transição entre abas. Então, quando você abre aí 3 ativos, por exemplo, você pode digitar Ctrl 1, que você vai lá diretamente para o primeiro ativo. Se você quiser ir para o terceiro ativo, Ctrl 3. E é só seguir essa lógica aí para a quantidade de ativos que você tiver aberto. Só aqui na aba notificações, em notificações da plataforma, verifique se esta última opção aqui ela está marcada, que é definir alertas de preço. Pois quando nós abrimos ali um alerta de preço na plataforma, ela nos avisa. É assim que conseguimos aproveitar aquela oportunidade que estávamos esperando. Que às vezes, pessoal, acontece a gente abrir umas 3, 4 paridades, até mais, e quando a gente está analisando uma das paridades, uma oportunidade que a gente estava aguardando aqui na primeira, ela chega. Então a gente coloca um alerta e a gente é avisado através dele, tá bom? Então deixem essa opção marcada. Já na aba privacidade, em configurações de privacidade, na primeira opção eu defino se a paridade que eu estou operando ali, ela será mostrada para os demais usuários da plataforma. Na segunda opção, você escolhe se suas negociações serão exibidas para a comunidade da plataforma. E na terceira, você determina se seu nome verdadeiro ou um codinome será apresentado junto com as informações de suas operações, posições no ranking e chats também, tá? Pessoal, já vou mostrar a vocês o chat da IQ, tá bom? Lá vocês conseguem conversar com os demais traders, trocar conhecimento, pegar dicas. Então, finalizando as configurações, nós temos aqui este botão, ó, o suporte. Então, aqui vocês têm o suporte pelos atendentes da plataforma. O suporte deles é muito bom, tá? É muito rápido. Mas, comumente, os atendentes disponíveis, eles falam apenas inglês. Então, para aqueles que têm dificuldades com inglês, sugiro usar aí alguma ferramenta de tradução, como o Google Tradutor, tá bom? Então, voltando aqui no gráfico, vamos lá. Pessoal, o que é... Deixa eu fechar isso aqui. Pessoal, o que é essa barra aqui, ó? Olha só. 30 minutos, 3 horas, 1 dia, 30 dias. Eu chamo essa barra de espaço amostral. E ela serve para que vocês possam, então, ajustar o zoom no gráfico, tá? Acho que poucas pessoas usam isso porque você pode configurá-la rapidamente com a rodinha do mouse. Então, posso alterar ela clicando aqui, que é como se fosse o zoom, né? Ou então apenas rolando a rodinha do mouse, né, o scroll do mouse, beleza? Então vamos lá. Então agora, pessoal, vamos conhecer as nossas maiores aliadas aqui nos gráficos, que são as queridinhas ferramentas gráficas, né, pessoal? Que são esses 4 botões aqui, certo? Então vamos lá. Vamos iniciar pelo primeiro, tá? O primeiro aqui, pessoal. Esse primeiro ele é chamado de tipo de gráfico. Então olha só. Vou clicar nele aqui e confiram se esta opção aqui ela está marcada, que é aquela mesma linha de preço que eu expliquei para vocês lá em configurações. Olha só, pode tirar a linha ou deixar a linha apresentada, beleza? Então, voltando aqui, vocês podem configurar a apresentação do gráfico de vocês, tá? Como um gráfico de linha, que eu não uso, gráfico de velas, que é o que a gente vai usar, gráfico de barras e gráfico de rake hash. Aqui vocês sempre vão deixar marcado, pessoal, a opção velas, porque nós também utilizamos leitura de candles como parte da análise de confluência em nossas operações. Então, vocês vão entender isso mais para frente. Também, pessoal, podemos configurar a cor do candle de alta e a cor do candle de baixa. Como padrão, os candles de alta, que são verdes aqui, eles eram brancos. Isso é desde o século 17 lá no Japão, quando eles negociavam arroz. Por isso temos hoje alguns padrões que ainda carregam esta ideia, tá bom? Como por exemplo, deixa eu pegar aqui o point fix, os 3 soldados brancos, certo? Que são 3 candles de alta. São 3 candles de alta, que é um padrão de continuação. Mas hoje, estes candles de alta eles são representados pela cor verde. Mas vocês podem colocar a cor que vocês quiserem aqui, tá? Vocês podem colocar... Deixa eu sair do point fix aqui.
Aqui, pessoal, vocês podem configurar a cor que vocês quiserem, tá? Candle de alta vocês podem colocar roxo, azul, verde, que é o padrão, né? Laranja, qualquer cor. Eu deixo o padrão que é verde. Então vamos lá. Continuando, já os candles de baixa aqui, pessoal, os candles que representam a venda, né, a força vendedora, eles eram de cor preta. Por isso temos aí padrões como os 3 corvos negros, que são 3 candles de baixa, certo? Também um padrão de continuação de tendência de baixa. Mas hoje eles são representados pela cor vermelha, certo? Que representa aí uma continuação de uma tendência de baixa. Com certeza, pessoal, tem algumas pessoas que ainda não conhecem o fundamento de um candle, tá? Por isso eu vou fazer aqui uma breve explicação, para que todos possam sair sem dúvidas dessa aula. A primeira coisa que vocês precisam saber, pessoal, sobre um candle é que eles têm 4 regiões de interesse, que é a abertura de preço, fechamento do preço, a máxima e a mínima que o preço atingiu no período daquele candle, no período daquela vela. Então vamos ver melhor isso aqui nos gráficos. Olha só, eu vou colocar o gráfico em H1, ou seja, agora cada candle, cada vela aqui, cada um desses candles tem exatamente um tempo de vida de 1 hora. Agora vejam. Então olha só, reparem neste candle vermelho aqui. Agora prestem atenção nele. Este candle, olha só, eu estou com o cursor do mouse em cima dele, eu tenho as informações aqui de data e de hora. Então este candle se iniciou às 4 horas e finalizou às 5 horas. O horário que mostra aqui abaixo é o horário de sua abertura, tá bom? Então eu vou até demarcá-lo aqui com linhas verticais. Então, relembrando, um candle de baixa, ele é vermelho, que significa que o preço ele caiu naquele período. E isso é uma ação dos ursos, tá? Que é uma força pessimista, que joga o preço para baixo. Então, voltando ao nosso candle vermelho, vou pegar aqui um point fix, podemos identificar aqui o preço de abertura, tá bom? Abertura. Podemos identificar agora o preço de fechamento. Então, por fim, pessoal, o que significa essas duas pontinhas aqui, ó? Elas representam as sombras ou pavis. Eles representam a máxima e a mínima que o preço atingiu dentro daquele período de tempo, tá? Então, a gente pode agora complementar aqui, né? Caso vocês queiram copiar isso daí. Então, temos aqui a máxima e a mínima. Então, vamos lá. Máxima e a mínima que o preço atingiu. Show de bola, né, pessoal? Esse é o beabá do candle, beleza? Então, mais pra frente, vocês vão aprender que a forma do candle, como vocês podem ver aqui, tem candles de diferentes formas. A forma destes candles, muitas vezes, influenciam nas nossas tomadas de decisão. Então, agora nós estamos falando de padrões de candle. Se esses padrões estão próximos a uma região de retração, de um suporte, de uma resistência, de uma zona de Fibonacci, tá bom? Então, retomando aqui, o mesmo raciocínio a gente pode fazer para um candle de alta, tá bom? Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui para um candle de alta. Vou demarcá-lo aqui. E o que eu vou fazer agora? Vamos identificar aqui quais são os preços de fechamento e de abertura. Então, agora estamos falando dos touros, né, da força otimista. Então, como ele é altista, sabemos que o preço de fechamento ele está acima do preço de abertura, né? Tivemos uma elevação do preço neste período de tempo. Então, podemos fazer agora as demarcações. Temos aqui um preço de abertura, preço de fechamento. Então, o preço abriu aqui, fechou aqui, fechamento, certo? O que mais temos? A mínima que o preço atingiu, certo? E a máxima. Máxima e a mínima. Beleza? Muito simples, né? Então, este é o nosso candle de alta. Então, recapitulando, pessoal, deixa eu pegar aqui um. O candle, ele abriu nesta região, certo? Chegou a atingir esta mínima aqui, esta máxima e fechou aqui, beleza? Essa leitura, ela nos ajuda muito nas nossas tomadas de decisões, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Continuando, então vamos trabalhar o próximo botão, que é este aqui, ó, sobre time frames, que é o período da vela. Aqui dentro, pessoal, olha só, vou acessar aqui. Aqui dentro nós podemos configurar o time frame dos candles, das velas. Então temos aqui uma diversidade de time frames, tá? Tem traders que operam com time frames de 30 segundos, que eu já vi, de 1 minuto, de 5 minutos, de 15 minutos, de 1 hora. E isso vai depender, pessoal, do operacional do trader, tá? Qual time frame você usa, Eduardo? Isso depende muito. Quando eu estou operando, eu costumo alternar entre os time frames de 5 segundos
e 1 hora. E disso eu estou falando para tudo, para fazer marcações, para analisar nanoestrutura, para abrir operações de M1, M5, M15. E com o tempo vocês vão aprendendo a mudar menos esses time frames ao longo das sessões de vocês, porque você já passa a ter ali um feeling de análise gráfica, né? Um exemplo é vocês olharem o gráfico no time frame de M1 aqui, por exemplo, e já conseguir saber que determinadas regiões são topos de H1 ou topos de M15. E eu ainda posso utilizar essas informações de tempo aqui, ó, abaixo dos candles, olha só, 13 horas, 17 horas. Então esse feeling que vocês têm que pegar aí com o tempo de tela de vocês. Da mesma forma, vocês podem olhar um gráfico em M1, como está aqui, e ter informações do que está acontecendo em 5 segundos, que eu chamo de nanoestrutura. Só que esta façanha que eu estou acabando de falar para vocês agora, ela é muito mais difícil, porque você tem que enxergar ali um movimento muito menor, enquanto você está vendo apenas um candle maior, né, um time frame maior, que é de M1. Tá se movimentando. E agora eu deixo uma dica para vocês. Anotem isso, pessoal. Time frames abaixo de 1 minuto é muito interessante. Por exemplo, quando vocês abrem uma operação em M1, para o final de M1, e quer avaliar a possibilidade de venda antecipada daquela operação. Tá? Ali nós conseguimos avaliar melhor o volume de compra e venda. Tá? Vou fazer agora para vocês aqui na prática. Então vamos lá. Vamos achar uma nanoestrutura de rompimento em M1. Um exemplo do que eu acabei de falar para vocês. Olha só. Olha só este movimento. O que o preço fez aqui? Vou pegar o point fix aqui. Então o preço, pessoal, ó, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Fez um pullback aqui, um topo, fundo, topo, fundo. Olha só, um fundo mais alto que o seu anterior. Então iniciou-se uma tendência de alta aqui, certo? Começou, topo, fundo. E eu estou aqui esperando o momento ideal para mim fazer uma venda aqui, ó. Eu quero fazer uma venda nessa região, certo? Para a próxima vela. Beleza. Imagine que essa é a minha análise. Então, olha só. A vela esticou, eu fiz uma venda, seja para a próxima vela ou para a segunda ou terceira vela. O que acontece aqui, pessoal? O que eu posso fazer? É uma venda boa? Relativamente boa, olha só. Temos aqui uma região forte. Quando eu faço essa operação, deixa eu colocar uma linha aqui. Então, a inspiração seria para essa vela ou para as duas próximas, certo? Então, o que eu faço? Eu coloco o gráfico em 5 segundos, o que eu chamo de nanoestrutura, e começo a avaliar o comportamento do gráfico nesse time frame minúsculo, que é de 5 segundos, que eu chamo de nanoestrutura. Então, a vela tocou. O que ela fez aqui, pessoal? Aqui a gente pode já trabalhar nas ondas de Elliott. Olha só, ele foi subindo, topo, fundo, topo, fundo. Olha só, estava me dando gain, né? Estava ganhando a operação, mas aqui ela fez uma inversão de tendência. Olha só, topo, fundo, topo. Neste momento aqui, eu, Eduardo Vieira, já teria vendido a minha operação, porque eu tenho uma opção de venda aqui, né? Que a gente tem uma caixinha para vender a operação. Eu já teria vendido, por quê? Basicamente, eu estaria vendo aqui a formação de uma estrutura de topos e fundos ascendentes, e então eu já começo a avaliar a possibilidade de venda antecipada, tá? Teria aqui uma caixinha de venda, né, onde eu poderia então vender a minha operação. Se eu estou no digital, talvez eu sairia no 0 a 0, um pouco lucro ou um prejuízo bem menor, talvez de 5 a 10%, se eu tivesse vendido aqui nessa região, certo? Então lembre-se, pessoal, este mercado ele já é de alto risco. Então o que nós pudermos fazer para minimizarmos estes riscos, nós devemos fazer, certo? Então com isso agora a gente já pode trabalhar o próximo botão. Vamos lá. Continuar aqui. Agora a gente vai falar de ferramentas gráficas. Então aqui, pessoal, está o pincel e a tinta para que vocês possam pintar os gráficos de vocês, tá bom? Então nós podemos adicionar uma linha, que você pode traçar aí uma linha reta, né, entre dois pontos, né? Então eu uso muito isso daqui para marcar linhas de tendência, olha só. Às vezes eu quero marcar uma linha de tendência, então eu gosto muito de usar ela, beleza? Temos também as linhas de tendência, que na verdade ela se chama raio, porque a sua projeção ela vai até o finito. Ela parte de um ponto e ela vai até o infinito. Em todas as outras plataformas, ela é chamada de raio. E aqui ela é chamada de linha de tendência. Você pode estar usando ela também para demarcar aí alguma tendência, né? Certo? Olha só, ela vem lá de trás. Beleza? Então, continuando, temos também as linhas horizontais, olha só. Então, eu posso marcar aqui suportes e resistência com o uso dessas linhas. Temos também linhas de Fibonacci. Aqui chegamos em uma... Olha só, deixa eu traçar ela aqui. Vou mudar a cor dela para ficar mais visível. Certo? Então, aqui nós chegamos em uma das ferramentas mais interessantes da plataforma. Então, essa ferramenta ela nos permite projetar os pontos mais seguros para se operar durante movimentos de retração de uma tendência. Retração ou correção de uma tendência, né?
Então lembrando que a plataforma da IKEA ela nos oferece apenas esta ferramenta de Fibonacci, tá? Que é a ferramenta de retração de Fibonacci. E caso aí vocês queiram utilizar alguma outra ferramenta aí de Fibonacci, como um leque ou arco de Fibonacci, aí vocês precisam utilizar outra plataforma, pelo menos para analisar, tá? Vocês podem analisar em outra plataforma e operar aqui no IKEA Option, como por exemplo a plataforma de Forex lá, o MetaTrader, temos a CTrader também, que tem essas opções aí de Fibonacci. Temos também aqui mais botões, deixa eu ver, agora esse aqui, ó, indicadores. Pessoal, a plataforma nos oferece ainda uma série de indicadores gráficos. Por exemplo, aqui nos populares nós temos aqui as bandas de Bollinger, que são bastante famosas. Temos fractal, MACD, médias móveis, oscilador estocástico e vários outros. Eduardo, você vai falar sobre indicadores? Não vou falar sobre indicadores, pessoal. Eu gastaria aqui uma aula inteira para falar só de um indicador. Eduardo, você usa indicador? Eu não uso indicador, porque os indicadores te dão informações de passado, pessoal. E eu não quero saber de passado através de indicadores, porque eu já tenho todo o passado aqui disponível na forma de candles. Para mim, Eduardo Vieira, me dá muito mais informações. Beleza? Então agora eu deixo uma dica para vocês, pessoal. Tomem muito cuidado com determinados vídeos do YouTube, tá bom? Muitos vídeos aí, em cursos também, eles te ensinam algo totalmente sólido e rígido em relação a indicador que eu estou falando agora, tá bom? Para determinadas ações ali nos gráficos, tomadas de decisão, nós devemos ser totalmente analíticos, mas também maleáveis, tá bom? Por exemplo, se vocês fizerem uma busca rápida aí no YouTube, vocês verão uma diversidade de vídeos ensinando a configurar o indicador RSI. Quer ver? Deixa eu abrir ele aqui. Então temos aqui o RSI. Olha só como é fácil entender que muitos desses vídeos que eu estou falando para vocês, eles plantam uma ideia de estratégia milagrosa em sua cabeça e acaba atrasando o seu aprendizado aqui como trader, tá? Esse indicador aqui, pessoal, o RSI, ele mede o índice de força relativa de uma tendência. E os seus níveis ali de sobrecompra e sobrevenda, que são umas das variáveis que você precisa configurar aqui, eles te informam os pontos estratégicos para você realizar operações de compra e de venda, tá? Então são possíveis pontos de reversão de tendência. Beleza? A outra variável a ser configurada no indicador é o período, ou seja, quantas velas no passado ele vai considerar em seus cálculos. Então agora pensem comigo, se o mercado ele é cíclico e seus padrões ali no contexto geral eles surgem e desaparecem a todo instante, isso é um fato, né? Quem tem experiência sabe disso. Então por que eu vou usar apenas uma configuração para esse indicador? Faz sentido o que eu estou falando? Pessoal, desde o começo isso fez muito sentido para mim. Então eu comecei a estudá-los e percebi que essa maleabilidade ali nas configurações dos indicadores faz toda a diferença, tá? Não tem segredo. No dia que o mercado ele está se comportando de maneira adequada à configuração sugerida por esses vídeos para configurar o RSI, você bate a meta, tá? Se você não fazer nada de errado naquela sessão, beleza? No dia que essas variáveis elas precisam de ajustes, né, você é estopado. Então, a grosso modo dizendo, é o que acontece, beleza? Então, as tendências, pessoal, elas são formadas por ondas de Elliott. Então, vamos lá. Então, as tendências elas são formadas por ondas de Elliott, certo? Ora, essas ondas são grandes, ora, elas são pequenas. A gente está falando de ciclo de mercado, beleza? Uma tendência de alta e as ondas de Elliott. Impulsão, retração, impulsão, retração, impulsão, retração. Beleza? Então, há momentos que essas ondas elas são muito grandes e há momentos que elas são muito pequenas. Então, faz sentido eu usar uma configuração única para o RSI? Não faz nenhum sentido, pessoal, porque ele mede a força relativa. A força de alta, aqui nós estamos numa tendência de alta, em relação à força de baixa. Ou então uma força de baixa em relação à força de alta, certo? Então é preciso saber selecionar o tamanho do espaço amostral para o indicador poder trabalhar da melhor forma possível, tá? Como, por exemplo, a variável período, que é o período aqui que você vai selecionar para que o indicador faça a medição dele, faça os cálculos dele, beleza? Então, dica, pessoal, para vocês entenderem realmente como funciona um indicador e usar isso ao favor de vocês todos os dias, acredito bastante em dois caminhos, tá? Acredito que são dois caminhos possíveis para isso. O primeiro é compreender a sua equação. Então, os indicadores eles sinalizam uma informação como resultado de uma equação, tá? Até mesmo o indicador fractal, que é muito simples, ele tem a sua equação.
Basta vocês darem uma pesquisada que vocês encontram. Mas como a matemática ela é muito difícil para a grande maioria, há uma outra forma de fazer isso, que é através de muita prática, tá? E prática, pessoal, é você estudar os gráficos exageradamente, tá? Sempre reconfigurar o indicador para entender realmente como essa reconfiguração impacta ali na sua assertividade em determinados ciclos de mercado. Então é ter um senso crítico aqui dentro, é agir como um pesquisador mesmo, um cientista, tá? Um cientista de mercado. Então, pessoal, estudem, estudem e estudem, tá? O YouTube hoje é uma das fontes mais rápidas de conhecimento. Por isso, qualquer um pode vir aqui e te passar uma estratégia milagrosa, mas não caiam nessa, tá? Senão, o resultado mais provável que vocês terão é a perda do capital de vocês e uma sequência de frustrações. Então, para finalizarmos essa parte da plataforma, pessoal, essa aula da plataforma, nos resta conhecer sobre estes menus aqui, ó, que eu chamo de menus rápido, beleza? Então, vamos lá. Começando pelo primeiro, temos o portfólio total. Aqui temos todas as operações abertas ou ativas, né? E pendentes também. Olha só, vou abrir uma operação aqui. Abrir uma operação e veja que já apareceu aqui, tá? Então, olha só, por que é interessante eu saber disso daqui? Porque caso você tenha uma operação em andamento, como agora, e por algum motivo esta aba aqui ela venha a fechar, como eu fechei aqui agora, basta você clicar aqui em portfólio total e clicar na sua operação ativa, que você tem ela novamente. Isso é interessante porque, pessoal, principalmente para você que está começando agora, é importante que você saiba disso, porque sem a sua aba com a operação aberta, você não consegue vender ela, tá bom? Então, lembrando, pessoal, nós devemos confiar em nossa análise, com certeza. Mas aqui nos gráficos, pessoal, todo padrão ele tem um momento de sua quebra. E este momento de quebra de padrão, ele é mais nitidamente observável em sua nanoestrutura, como eu já demonstrei para vocês lá em 5 segundos, beleza? Então, em time frames menores, você tem uma maior informação aí do que está acontecendo, beleza? Então, continuando aqui, vou vender essa operação. Para lá não fazer barulho, né? Então vamos lá. Continuando, pessoal, temos aqui histórico de trading. E reparem neste histórico horrível. Pessoal, isso daqui está horrível porque nós não estamos analisando. Estamos abrindo operações apenas para demonstrar para vocês o funcionamento da plataforma. A gente vai colocar alguns vídeos aí da gente operando, a gente mostra todo o histórico, tá? Então fiquem tranquilos. Isso daqui não é um histórico comum, tá bom? Então vamos lá. Aqui, pessoal, nós temos o registro de todas as nossas operações. Cada uma aqui ela informa a data, certo? 7 de julho, o horário. Temos aqui a paridade que ela foi aberta, né? Euro-USD, opção binária. Temos digitais aqui também, né? Temos aqui o lucro ou prejuízo, né? Nesse caso aqui foi um prejuízo. E temos aqui o valor investido, tá? Neste menuzinho aqui, pessoal, a gente consegue usar alguns filtros, caso eu queira ver apenas opções binárias que eu abri e apenas opções digitais, beleza? Temos outro menu aqui também, que é o menu chats e suporte, tá? Aqui temos aqui a nossa parte social da plataforma. Deixa eu voltar aqui. Temos então o suporte, certo? Onde eu posso aqui colocar as minhas dúvidas. Olá. Temos também aqui temos os chats em português e inglês. E esses chats, pessoal, eles são bem legais, pessoal. Tem traders muito bons aqui que passam bastante dicas para vocês. Pelo menos algumas vezes que eu acompanhei esse chat aqui, eu notava isso, tá? Tinha aí a época do Frederico Alcântara, que ficava sempre em top 1 no ranking brasileiro, né? Que passava várias dicas aqui. Foi ali que o pessoal começou a instigar ele a fazer vídeos para o YouTube, a começar a passar seus ensinamentos. Então, desfrutem desta fonte de estudo aqui também. Temos também, pessoal, o menu Melhores Negócios. Então, aqui temos o ranking da plataforma mundialmente e também em diversos outros países. Então, seguindo aqui, pessoal, para a conta que eu criei agora, eu estou numa posição de 224.443 na fila, né, pessoal? O que mais que temos aqui? Essa daqui é a movimentação em dólares, quanto eu movimentei ali naquela semana, de segunda a domingo. E este valor, pessoal, que aparece aqui é a movimentação, tá? Não é lucro, nem prejuízo, é movimentação. Temos também aqui o menu alertas que nós configuramos lá no início. Não sei se vocês lembram. Aqui nós temos todos os alertas que nós programamos, clicando aqui no sininho. Então, cada vez que eu ativo aqui um alerta, ele aparece aqui nessa aba, beleza? Então vamos lá. Pessoal, este menu aqui ele é importante porque quando você acaba a sessão, ali no seu dia, a sessão de trade, você não se dá o trabalho de apagar todos os alertas. Então, para que no outro dia você não se desconcentre ali com uma série de alertas que não servem para mais nada, a primeira coisa que você faz, pelo menos que eu, Eduardo Vieira, faço, eu e o Fernando, antes de iniciar as nossas operações, vir aqui e apagar todos, tá? Então nós damos aqui 2 cliques
em cada um deles. Apagamos todos eles, senão a gente vai estar ali durante uma sessão nova e vai ter alerta de ontem, de antes de ontem, então aquilo ali está tomando a nossa atenção, tá pessoal? Então é uma dica que eu dou a vocês. Aqui no menu mais, pessoal, nós temos algo muito interessante que é vídeos tutoriais, tá? Este menu aqui ele é muito legal para quem está começando agora. Então nele você pode assistir aí várias mini videoaulas com conteúdo sobre mercado, notícias, análise técnica, fundamentalista, criptomoedas, né? Então temos aí várias mini videoaulas para vocês assistirem, tá? Vale a pena assistir, pessoal, eu indico. Mas destaco que os conteúdos são bem básicos, tá? Então por isso eu indico mais para os iniciantes. Então pessoal, estamos chegando aqui ao final da nossa aula. Nós estamos muito felizes e animados aí por estar repassando conhecimento para vocês. E essa é a nossa intenção aqui, tá bom? Claro pessoal, queremos aprender com vocês também. Então nos comentários deixem todas as suas dúvidas, sugestões, correções, ideias, críticas também, porque eu vou responder todas elas, tá? E lembre-se pessoal, que isso aqui não é fácil. Se você aceita aí que um curso superior te consome anos de estudo, muita dedicação, um alto investimento financeiro, principalmente se for em uma instituição privada, né? Então fica fácil aceitar este mesmo processo aqui para a profissão de trader, que tem aí um teto salarial variável, mas ilimitado, tá bom? Então pessoal, forte abraço e nos vemos nos próximos vídeos.